Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículos 7 ao 11. Mateus 11, 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Ou os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Grande Pai, mais uma vez estamos diante de Ti e, como sempre, carecemos da inspiração que vem do alto, para que não somente nós aqui presentes, mas todo o povo que nos ouve através da internet, que eles possam aproveitar a inspiração, a unção, a Sua palavra. Ensina-nos mais, mostre como nós devemos agir, viver. Precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Um João ninguém. Muito bem. Um João ninguém. Uma pessoa que você não deve dar crédito, alguém que não está na confiança da maioria, um desprezível, sempre é um João ninguém. Enquanto que um Dom João é um que convence, conquista, né? Então é o contrário. Este João ninguém não conquista, não convence. Então cada um precisa ser convencido pela palavra da hora que você vive. Deixa eu repassar alguma coisa aqui num parágrafo da mensagem Apocalipse 4, segunda parte, parágrafo 228. Irmão Brana falando com respeito ao sacerdote. Então ele está dizendo: aí está você, seu andar diário, o seu falar diário, o seu comportamento diário. Que tem hora que você
quer ser um cristão, mas não tem o andar diário, não tem o comportamento diário. E tem que ter. O seu coração, sua alma e tudo para poder clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem que andar correto. Irmão Branda diz assim: raiz de amargura, nenhuma raiz de amargura, nada mais. Isso aqui é um preparo, é um povo na terra que diz servir a Deus, que muitas vezes seu andar não fala nada de servir a Deus, mas de servir o mundo. As suas conversações, seus assuntos, não estão de acordo com as coisas de Deus. Você vai conversar só em Deus? Não. Você tem que conversar com as pessoas, como o irmão Brana ensina. Se ele cria galinha, você conversa em galinha. Se ele planta arroz, você conversa em arroz. Se planta café, você começa por ali. Mas não vai ficar só conversando em arroz a vida inteira, em café a vida inteira, em vaca a vida inteira. A vida cristã é uma vida que você precisa ter diário. Seu andar diário nessa vida cristã, que é uma aprovação de Deus. Você pode ser um João ninguém, que ninguém te dá valor, ninguém presta atenção a você. Mas ele está prestando atenção no seu andar. Isso não é somente o sacerdote, é o membro, porque onde está o sacerdote, está também o povo. Tem um sacerdócio, a unção que vem sobre o sacerdote, mas está também sobre o povo, porque aquilo é transferido do sacerdote para o povo. Assim como de Jesus foi transferido sua santidade para nós. De Jesus foi transferido sua vida eterna para nós, que temos vida mortal. Então ele transferiu: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então ele está transferindo a vida eterna só porque você crê nele. Agora, crer quer dizer obedecer. Esse negócio de crer e não obedecer não vai adiantar nada. Você crê, mas obedece. Aí o seu andar diário, seu falar diário, seu comportamento diário, isso é comportamento em casa, comportamento na rua, comportamento no trabalho. Isto é, em qualquer lugar que você estiver, você tem que mostrar comportamento. Sua vida tem que mostrar um comportamento, a forma correta de um cristão agir, falar, viver. Que as pessoas te admiram. Que as pessoas admiram quem é bom, vai admirar quem tem alguma coisa de bom. Agora, quem não presta, dificilmente admira quem é bom. Porque eles admiram quem é da mesma vida deles, do mesmo andar deles. Eles valorizam apenas aquilo. Agora, você não espera Deus valorizar o mundo, as mulheres agindo igual ao mundo. Deus vai valorizar. Deus não pode valorizar. Deus tem que valorizar as mulheres que andam segundo Ele, segundo a sua palavra. Homens que andam segundo a palavra de Deus, para Deus poder valorizar estas pessoas. Enquanto começamos a nos aproximar a favor de nosso irmão, quem deseja pode vir ungido. O sangue está na sua frente. O sangue vai na frente dele tocando: Santo, Santo, Santo ao Senhor. É bom a gente falar no sangue, porque se o Cordeiro saiu do trono, não há sangue no propiciatório. Então você tem que saber que o sangue, quando o sangue sai de um propiciatório, ele sempre vai para outro. Quando ele saiu do propiciatório, que era o sangue animal,
veio para um propiciatório que era o sangue de Deus. Agora mudou. No propiciatório do sangue animal, seu pecado é coberto. No propiciatório do sangue de Deus, porque Jesus é o sangue de Deus. Paulo diz que nós fomos comprados com o sangue do Espírito Santo, então, sangue de Deus. E com este sangue que você foi comprado, era outro propiciatório, lugar onde você o adora, ora a Ele, o reverencia, o busca. Este é o lugar. Então, depois você vê que nós tivemos 7 eras da igreja. E Deus começou no propiciatório de Deus na terra, foi um homem. Deus, um homem, que foi uma criação de Deus. Deus criou o óvulo e o genes para poder formar o corpo, que era Jesus Cristo, no qual o sangue não podia ser humano, tinha que ser sangue de Deus. Sangue humano não salvaria ninguém, como o sangue de bodes já não podia salvar naquele tempo, sangue humano também não salvaria ninguém. Aí Deus veio e trouxe uma célula e dali fez seu próprio sangue, certo? Ele mesmo. Maria concebeu, não de José, ela concebeu do Espírito Santo. Então aquele sangue era do Espírito Santo. Amém. Então, aí vai gerar gente desse tipo, começando como filho do homem, que era um propiciatório, e nesse propiciatório você ainda era perdoado se blasfemasse contra ele, mas quando ele tomasse outro propiciatório, outro ministério de filho do homem, aí não teria perdão mais, porque ele não viria como um cordeiro, e sim como um leão. Ele veio como cordeiro no propiciatório Jesus. Mas agora ele veio como leão, e é o mesmo Deus, sempre mudando o morfe, o homem, a carne, a pessoa. É mudada. Deus muda de pessoa. Deus muda de fisionomia. Deus se transfigura. E ele transfigurou no monte da transfiguração, que eles viram Moisés e Elias. Aquilo era uma transfiguração. Então Deus muda de forma, muda de homem, muda de fisionomia. Ele está fazendo algo como filho do homem, porque o filho do homem é Jesus Cristo, mas agora Jesus Cristo no entardecer não era Jesus Cristo do amanhecer. O Jesus Cristo do amanhecer estava no homem que representava Jesus no entardecer. Mas aquele Jesus Cristo estava numa outra forma, numa outra fisionomia. É o que Deus quis fazer para mostrar para nós o que Ele é. Ele veio da simplicidade. Não pense que Noé foi considerado como um grande. Não, ele foi considerado como um João Ninguém. Todos os homens de Deus foi considerado como um João Ninguém, um desvalorizado, um incapaz. Mas mesmo que eles viam o homem fazer descer fogo do céu, mas eles não creram nele. Elias orou e fogo do céu caiu. Eles não creram. Pensa que Acabe e Jezabel, não, agora, olha, nós vamos acabar com o nosso seminário, porque esse Elias é um homem de Deus e ele já veio e matou 400 profetas nossos. Ele orou e caiu fogo do céu. Nós vamos passar para a mensagem dele. Não. Ele era um João Ninguém também, o Elias, com aquele ministério que ele tinha, e as pessoas olhavam para ele e não valorizavam, mesmo vendo sinais, mesmo vendo que a mensagem era certa, o que ele pregava era real, que a oração dele
nem bem começava a orar, o fogo já caía. Mas eles não creram nele. E assim vem vindo. Quando apareceu João, como nós lemos aqui, Jesus perguntou para eles: o que vocês foram ver? Uma cana agitada pelo vento? Isto é, um homem que você paga um salário a mais para ele, ele muda de uma igreja para outra, porque todas elas são da Santíssima Trindade? Eles mudam de uma igreja para outra. João não era assim, uma cana agitada pelo vento. E eles não queriam aquele tipo de homem. A roupa dele era diferente, a comida dele era diferente. Era um João ninguém, mas Jesus testificou dele. Jesus falou: olha, entre os nascidos de mulher não tem um como João Batista. Entre os nascidos de mulher. Ele estava mostrando, valorizando o João ninguém, que para os outros ele não valia nada, ele não era ninguém, mas agora ele estava, através de Cristo, sendo valorizado. Mas quando perguntaram para João: és tu Elias? Ele diz: não. És tu o profeta? Não. És tu o Cristo? Não. Então o que você é? Para você ficar pregando como prega? Eu sou a voz do que clama no deserto. Aí Jesus falou que ele era o Elias. Ele disse que ele não era. Ele não estava mentindo. A questão é que ele sabia o que ele era no momento. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Para dizer que ele era Elias, tinha que vir outro falar que ele era Elias, porque Elias era um profeta. E ele não ia dizer: eu sou um profeta. Tu és profeta? Não. Tu és Elias? Não. Tu és o Cristo? Não. Então quem tu és? Eu sou a voz do que clama no deserto. Agora, o profeta Isaías tinha falado que essa voz ia vir. A voz clamando no deserto: arrependei-vos, clamando no deserto, vocês precisam serem batizados, arrepender de seus pecados. Mas eles o tomaram como um João ninguém, mesmo Jesus o valorizando. Tem homem que Jesus valoriza, mas os outros não valorizam. Jesus valorizou Pedro, mas quem foi que valorizou Pedro? Qualquer um que aproximava da igreja de Pedro, eles deviam dizer: você vai na igreja daquele indouto? O homem não sabe ler, não sabe escrever, o que você vai fazer lá? Ah, mas ele é pastor, ele é bispo da igreja de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Não, aquilo é um João ninguém, ele não sabe nada. Agora Jesus pegou a chave e deu para quem? Para Pedro, exatamente para aquele que os homens consideravam como um João ninguém. Você não está com nada. Para começar, falhou perto da morte de Jesus. O homem falhou. E era discípulo de Jesus. E falhou. E Jesus ainda foi atrás dele. Irmãos, pode ficar sossegado. O eleito não perde. O eleito, ele erra, ele dá um passo errado, ele fala uma coisa errada, mas Deus vai atrás dele para consertar ele. Deus vai atrás dele, pega ele de volta. Deus foi atrás de Pedro e o pegou de volta. Mas ele tinha falado que ele não conhecia Jesus. Tem hora que a perseguição é tão grande que você diz: o quê? Se eu falar que eu sou de Jesus, eles vão me matar. Não foi o que Abraão fez lá atrás? Abraão falou para Sara: Sara, tem uma coisa, nós vamos agora para uma terra estranha, e você é uma mulher bonita, de 90 anos, mulher bonita. O que diz a Bíblia? Ela tinha sido transformada. Ela foi transformada. Aí Abraão diz para ela: você vai fazer uma coisa, você vai dizer que você é minha irmã. E eu vou falar que eu sou seu irmão. Agora vai na Bíblia para você ver. De medo dos homens daquele país, de medo dos filisteus.
Porque se eu falar que eu sou seu marido, eles me matam e ficam com você. Por quê? Porque eles não podem ficar com uma mulher que tem marido. Então o que eles fazem? Eles não temem a Deus. Eles me matam e ficam com você. Então fala que você é minha irmã e ó, o rei pode levar para onde quiser, pode levar para a cama, pode fazer o que você quiser com você. Eu sou seu irmão. Tem hora que eu vou te falar, a gente fica numa condição difícil. Olha para Abraão, um João ninguém. E olha o que ele está fazendo ainda. Em parte estava certo, porque ele era irmão dela, que naquele tempo casava, no início da Bíblia, casava irmão com irmã. Mas isso não era o suficiente. O que estava acontecendo naquele tempo não era o suficiente para eles verem que Deus estava operando através de um homem, que Deus estava fazendo a sua obra através de um homem. Eles não podiam olhar para aquilo, eles não podiam aceitar aquilo. A maneira de Deus agir é tão simples que eles não conseguiam ver Deus naqueles homens. Eles não conseguiam ver que Abraão era um profeta de Deus. E Deus guardou Abraão e Deus guardou a Sara. Por isso, se tivesse alguma mulher eleita, olha para você ver, o marido a expôs ao pecado. Abraão, eu sou seu irmão, diga, eu vou dizer e você diz, eu sou, e você também é minha irmã. Mas lá, diz irmão Brana, que enquanto o rei foi para a cama, ele era justo, e ele foi fazer uma oração. Ele foi orar a Deus. E quando ele orou a Deus, Deus falou para ele, você é um homem morto, porque você tem ao seu lado a mulher do meu profeta. Pronto. Agora ele foi revelado. Então Deus protegeu e não deixou que o rei tocasse em Sara. Mas o próprio marido a tinha deixado para lá, para não morrer, para livrar sua carne. Eles me matam e ficam com você, é melhor ficar com você e eu ficar vivo. Era assim que Abraão pensou. Então, quando Deus tem que fazer algo, Ele usa cada tipo de gente que a gente olha e reprova. Diga que você não reprova Davi pelo que Davi fez. Qualquer um reprova. Olha o que Davi fez. Pôs o marido da mulher na frente da batalha para que ele morresse. Quando ele já tinha 500, agora queria aquela. Mas para poder ficar com aquela mulher, ela tinha que ser sem marido. Ela não podia ter marido. Por isso ele fez o Salmo 51. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele tinha cometido um erro. O que Deus tinha falado de Davi? Um homem segundo o meu coração. Então pensa, Deus arrependeu? Não. Davi era um João ninguém. Mas era amado por Deus. Exatamente naquelas horas de fracasso. Mas era rei, não importa. Perante Deus agora, o que ele tinha feito, ele não valia nada. Mas Deus veio a ele. Talvez o que você tem feito, o que eu tenha feito, não valemos nada. Mas Deus vem a nós. Deus não veio a nós, Deus não trouxe a mensagem a nós, porque nós somos alguma coisa. Provavelmente cada um de nós somos um João ninguém, mas não queremos ser João ninguém. As pessoas dizem, eu sou alguém. Não, é um João ninguém. Seria um desprezível. Mas a pessoa não quer passar por isso. Mas Deus trata exatamente com esse tipo de gente. Por isso cada um tem que ser simples, tem que ser humilde, tem que ter a sua vida ligada na mão de Deus, andar com Ele, viver com Ele, fazer como nós acabamos de ler aqui. Isso aqui é importante.
seu comportamento diário com Ele, seu andar diário, seu falar diário. E esses homens, quando eles falharam, como Pedro falhou, Jesus ainda chamou ele e disse: pastoreia as minhas ovelhas. Mas os outros poderiam dizer: eu pertencer àquela igreja é um João ninguém. Ele falou que não conhecia nem o mestre dele, viu quanta fraqueza ele teve. Diz que não conhecia nem o mestre dele, com medo de morrer também. E Jesus foi atrás dele. Por que Jesus não foi atrás de Judas? Irmãos, não preocupe, por favor, não preocupe quando uma pessoa sai da igreja, encontra algum problema na igreja e vai embora. Não te preocupes, talvez você vai culpar pastor, vai culpar diáconos que não faz visita. Não, Jesus não foi fazer visita para nenhum dos 70. 70 foi embora, Jesus não foi fazer visita para ele, não mandou os discípulos atrás deles. Vocês vão lá e desculpa para mim, diga para eles que eu estou arrependido do que eu falei. Não, eu já falei para eles ir embora mesmo. Aquela mensagem: quem não comer a carne e não beber o sangue do Filho do Homem não tem vida em si mesmo. Jesus nunca ia voltar atrás. Ele estava dando uma mensagem para limpar o grupo, para dar uma peneirada no grupo. Mas outros podiam dizer: ninguém foi visitar ele. Tem irmãos que ficam fora da igreja, depois dizem: eu estou assim porque o pastor não veio me visitar. Você não depende de visita, rapaz. Se você for eleito, você não depende de visita. Quem vai atrás de você é Deus. Ele fala com você e diz: não é o seu lugar em casa. Você tem que retornar para a casa de Deus, tem que retornar para a palavra do dia. Não é retornar para um tabernáculo como o nosso, retornar para a palavra, para a mensagem da hora. Agora, é Deus quem faz isso. Mas muitas pessoas, elas são enjoadas, sabe? Veio outra coisa, mas é o que elas são. Você tem que tratá-las com mimo. Não, você tem que saber que há uma mensagem no dia, e por amor da sua alma, você dá a sua vida por aquela mensagem. A gente anda hoje dizendo: eu creio em Brana, novo nome é Brana. Por que nós testificamos aqui na internet, por todo lugar, nos CDs? Onde vai essa mensagem? Novo nome é Brana. Por quê? Nós temos convicção que Deus já mudou de nome. Nós temos convicção que o tempo dos gentios já acabou. Nós sabemos que quando o anjo forte desceu do céu, acabou o tempo. Era o tempo dos gentios. Cada eleito agora, eu não preciso ficar na casa dele falando mal de um para poder ganhar ele. Não, ele crerá na palavra, ele virá porque a palavra o chama. A maioria das vezes quer ganhar, um falando mal do outro. Isso é errado. As pessoas, elas têm que ser ganhas pela palavra. Quando você vê uma pessoa dizer: eu estou vindo para aqui para o tabernáculo porque irmãos lá na minha igreja têm adulterado. Volta para lá, filho. Volta para lá, porque qualquer hora aqui também pode acontecer. Você está vindo por isso? Você tem que vir porque você crê na palavra do dia. Você crê na revelação da hora. Você vê o que Deus está fazendo hoje por nós. Então você vem para cá. Mas não porque a igreja lá te expulsou, não pagou um bom salário, não deixou você ser obreiro. Aqui também você não vai ter nada. Por que você vem para cá? Não vai adiantar nada. As pessoas precisam vir por amor à palavra. De saber, eu creio nesta mensagem. Eu ouvi, eu não sabia que tinha essa mensagem, mas eu ouvi essa mensagem e eu creio. Eu tenho gente que tem crido, que elas têm vindo de professar Jesus a vida inteira, como nós. Mas quando veio a mensagem do entardecer, elas entenderam que Jesus estava cumprindo o Apocalipse, estava mudando de nome. Jesus mudar de nome, irmãos, é Deus trabalhar através de um outro homem. É Deus estar operando
em um outro corpo, de uma outra forma, usando uma outra fisionomia. Foi o que Deus fez. Ele pôs a fisionomia de Moisés. O irmão Brano ensina que isso é como um ator, que faz o papel de Moisés, daqui a pouco ele volta lá e põe uma outra roupa, faz o papel de Elias. Volta lá, põe uma outra roupa, faz o papel de João Batista. É assim que Deus vem fazendo. Ele vem trocando de roupa, trocando de carne, de fisionomia. Aí as pessoas dizem, eu quero é Moisés. Agora a fisionomia é Jesus. Mas o que é? É o mesmo Deus. Só que agora ele está operando através do homem do dia. É o que aconteceu no entardecer. Era um homem, um João ninguém. Acompanha a vida da família de William Branham. Da onde veio William Branham? De um pai bêbado. Mas ali Deus tinha um profeta. É daquilo que ele diz, é um João ninguém. Deus tem um profeta. É um homem apenas de 7º grau. Deus tinha um profeta para falar coisas de que os grandes homens não entendiam e o procuravam para saber o que era. Porque havia algo nele. Eles o consideravam como um João ninguém por causa da família que bebia, por causa do pai que bebia. Mas esse Deus escolheu e disse para ele, nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito através de você. Por isso William Branham nunca fumou, nunca bebeu. Foi tentado? Foi. E foi tentado a fumar. A namorada chamou ele de marica. Você não fuma porque você é uma marica. Aí catou. Me dá o cigarro então aí. Querendo se livrar de marica. Deixa os outros falar que é marica. Mas quando ele foi pôr o cigarro na boca, aquele mesmo Deus, aquele mesmo som que ele ouviu vindo de uma árvore, aquele mesmo som passou por perto dele, ele teve que jogar o cigarro fora e não fumou. O mesmo aconteceu com a sua família, seus tios, que o chamavam de marica porque não bebia, porque toda a família Branham bebia, e ele não. Mas não adiantou. Ele tentou fazer aquilo. A gente está precisando de um Deus desse, que a gente está querendo fazer a coisa errada e Deus vai lá e não deixa a gente fazer. É isso que é crer em Deus e ter uma eleição. Eu quero fazer errado e Deus vai e não deixa eu fazer errado e vira a coisa. Foi isso que ele fez com Branham. E a gente precisa de aprender isso. Todos nós temos uma inclinação para a morte, para o erro, para a mentira. Temos uma inclinação para adultério. Isso está na carne, está no corpo de todo mundo. Agora Deus vem nesse mesmo corpo e vira você e eu. O outro pode adulterar você. Eu não quero que faça isso. Não é uma grande coisa? É Deus entrando e mudando. Mas o que você é para a geração de hoje? O que você é para o povo? O que você é para a família? Escolha esta verdade, escolha esta palavra, escolha viver isto, ser esse tipo de cristianismo na sua vida, ter esse tipo de Cristo no seu coração, para ver o que sua família fará. Creia que você é uma grande pessoa, uma grande moça, uma grande mulher, um grande moço, um grande homem. Não, a família vai considerar você um louco. É uma louca. Olha o que estão fazendo. Olha esse Pedro, é um louco, mas tinha a chave do reino. É um João ninguém. Deus sempre usa isto. Um João ninguém. Ninguém dá valor. É Deus quem dá valor a mim e a você. Amém? Deus vem fazendo isso. Quando você olha para Jesus, você pensa que era aquele grande personagem. Nós falamos bem de Jesus. As eras falam bem de Jesus. Mas quando Jesus estava na terra, ele chamava ele de demônio. Era um João ninguém para eles. Era um desprezível para eles. Não queria estar na reunião dele. E ainda dizia esta plebe que o segue, que é esta multidão, que o segue é maldita e não sabe a lei. Enquanto ele era
a lei, que tinha se convertido em graça agora. Ele era essa lei, ele é o autor da lei, mas ele converteu a lei em graça, em misericórdia, não olho por olho e dente por dente. Não, ele mudou aquilo, ele converteu aquilo. Ele precisava converter aquela lei. E ao converter aquela lei, diz o profeta, ele a magnificou. Aí sim, que ela ficou mais viva, mais autêntica. Não adulterarás. Isso é a lei. Eu, porém, vos declaro, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Isso é a graça. E o que ele tinha feito? Apenas mudou aquilo. E ficou mais forte ainda. Na lei era o ato, na graça era o olhar. E assim por diante. Você mata uma pessoa, olho por olho, dente por dente. Ele chegou aqui e diz, aquele que encolerizar-se contra o seu irmão, já o matou. Não precisa nem matar. Lá era a morte. Aqui, na graça, é aquele que encolerizar, aquele que se enervar contra o irmão, se irar contra o irmão ao ponto de o matar. Esse daí já matou o irmão, só de irar contra ele. Não quero ver fulana, não quero ver fulano. E daí você já matou a pessoa. A graça é maravilhosa, é salvadora. Mas você tem que saber que ela é mais forte do que a lei. Mais forte do que a lei. Era matar lá, aqui é olhar para uma mulher. Agora, sempre Deus toma o João ninguém. Sempre é assim. Irmão Brana falou de Micaías. Alguém conhece a história de Micaías? Josafá, Micaías e Acabe, rei de Israel. Parece que Josafá, rei de Judá. E Josafá é um homem honesto, sincero. O rei de Israel, um bom homem, Acabe, mas governado pela mulher, dominado pela mulher. Ele que parecia mais um marica. A forma dele agir era a mulher que o consolava. Esse Acabe, o casamento dele já foi errado. Casou com a filha de um sacerdote que não era de Israel. Já teve um casamento errado. O rei de Israel casou errado. Depois aquela mulher o levou à idolatria. Aí ela tinha 400 profetas de Baal. E ele era de Israel, que não gostava destas coisas, falava contra aqueles profetas de Baal. Agora ele casou com uma mulher e misturou a sua fé naquele tipo de crença. Pensa que ele melhorou ali na frente? Ele não melhorou. Aí teve o Josafá que chegou para ele e diz, não tem mais um para nós consultar? O Acabe podia dizer, espera lá, nós já consultamos 400 profetas meus, você ainda quer mais um? Eu quero mais um. Aí o que Acabe disse, tem mais um, mas eu o aborreço, porque ele não fala bem de mim. Sabe por que não fala bem? Ele queria consultar Acabe consultar ao Micaías, e o Micaías dizendo, não, rei, viva o rei. Você vai na batalha, você vai ser vencedor, vitorioso. Cada vez que falava com Micaías, ele dava a mensagem do Senhor, para livrar ainda Acabe. E ele achou que o homem estava contra ele, era para ele não morrer. Aquela mensagem. Mas quando ele precisou mesmo, e ele disse para Josafá, eu tenho um, mas eu o aborreço. Josafá disse, não diga ao rei assim, manda chamá-lo. Chamou Micaías e o rei de Israel perguntou, subirei contra Ramote Gileade? Aí o Micaías disse, sobe, rei.
Aí ele percebeu, o rei percebeu. Ele fala, sobe, mas de uma voz irônica. Sobe, você vai ver o que vai acontecer. Ele sobe, rei, o senhor é contigo. Aí o rei diz, eu quero que você me fale em nome do senhor. Sobe, rei. Eu vejo Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Aí ele virou para Josafá, eu não te disse que esse homem não profetiza bem de mim? Quer dizer, eu quero ir em Ramote Gileade, eu quero lutar contra eles, mas ele está dizendo que o povo vai ficar sem pastor. Você está vendo? Ele só profetiza contra mim. E ele estava falando certo, livrando o próprio Acabe, como eu dizer, se você for, você vai morrer, e o povo vai ficar sem rei, como ovelhas sem pastor. Você sabe que tem hora que você não pode livrar a pessoa. O rei foi assim mesmo. Mandou prender Micaías, dar escassez de pão e água para ele. Só quando eu voltar que você vai ter o que comer direito. Ele ainda disse, se o rei voltar em paz, o senhor não falou. O homem tinha segurança, que ele tinha a mensagem certa. E quem diz que Acabe voltou em paz? Não voltou em paz, Acabe voltou morto. Eles procuraram lá matar exatamente o rei, eles queriam matar o rei. E as pessoas não prestam atenção na mensagem. Você tem que saber que o inimigo está contra você mesmo. Se uma mensagem quer te salvar da idolatria, te salvar da Santíssima Trindade, da dualidade, e você ainda achando ruim, quer te salvar dessa vida imunda que se vive aí fora, o que tem uma filha de Deus com essas festas mundanas, de roupas mundanas, o que tem um filho de Deus com estas festas mundanas, não tem nada a ver. Você é de Deus, você tem que seguir as coisas de Deus, você tem que saber, ainda que você vai pagar o preço, mas eu estou seguindo as coisas de Deus. Eu sou um João ninguém, não quero ser alguma coisa, não seja um João ninguém, não é querer ser alguma coisa, não, é entender que para ser alguém, eu tenho que primeiro ser ninguém. Se você for ninguém, Deus te fará um alguém, algum dia. Agora não é um alguém diante da sociedade, não é nem um alguém diante da sua família, não é um alguém diante da religião. Ele te fará um alguém, você é um alguém, você é alguém do reino dos céus. O que era o Anás, o que era um Caifás, grandes homens, mas o que era Maria Madalena, uma prostituta, mas o que Deus fez dela? Uma cidadã do reino dos céus. Mas aqui embaixo, a vida que ela estava vivendo era imoral, não era digna nem de ir na sinagoga, não era digna de participar de nenhum culto, a sua vida é imoral. E Jesus a salvou e fez dela uma cidadã do reino dos céus. Então você tem que ver, Deus trabalha desta forma, nos ninguém. Ele diz aqui, claro, aí está o homem de Deus, ele disse, dá-me uma noite, eu vou falar com Deus, dá-me uma noite. Assim a noite veio, o Senhor falou ao profeta, um João ninguém. Ele estava falando com Micaías, um João ninguém. Deus falou com o profeta, antes de mais nada, ele saiu na manhã seguinte e disse, o que diz isto? Inlá, ele era filho de Inlá. Ele disse, vai, mas vi Israel disperso em um monte como ovelhas que não tem pastor. Ele disse, que foi que eu te disse? Que foi que eu lhe disse acerca disto? Então o grande bispo se aproximou, esbofeteou na boca de Micaías, deu um murro na boca de Micaías. O Zedequias deu um murro na boca de Micaías. Por que caminho passou o Espírito de Deus? Ainda perguntou. Ele achava que ele tinha o Espírito de Deus. Olha, os nomes parece que é meio confuso, né?
Zedequias e Micaías. Zedequias, o sacerdote de Acabe, Micaías, o profeta de Deus. E o Zedequias dando murro na boca de um homem, Micaías, que era da parte de Deus. E ele achava que ele tinha o Espírito de Deus. Porque eu sei que tinha o Espírito, eu dancei nele, eu fiz todas as coisas, eu falei em línguas, eu pulei, eu gritei, eu estudei a mensagem, eu tenho a mensagem de cor na cabeça. Não, você precisa ver o que Deus está fazendo. Sempre tem alguém que você odeia. Escuta aqui, tem umas eu odeio. Tem o João Batista, mas naqueles dias alguém, mas eu odeio. Tem um Jesus, mas eu odeio. Ele é Beuzebu. Tem um Pedro, mas eu odeio. É o mesmo espírito que estava lá no rei de Israel. Tem um homem aí, tem um Brana, mas eu odeio. Não creio na mensagem dele. Você não crê na mensagem de um homem de Deus, você está dizendo, eu odeio. Eu não creio naquela mensagem. Mas se eu creio, eu o amo. Eu creio naquela mensagem. Mas o que eles estão dizendo, eu odeio. Tem aí uma mensagem revelada. Os 7 trovões foram revelados. O novo nome é Brana. Aí o outro vem dizer, eu odeio isso daí. Eu não quero essa pregação no meio do meu povo. E o irmão Brana diz, se alguém não quiser isto, diga para o seu povo não ouvir. Isto que o Cordeiro saiu do trono. É isso que ele mostrou. Se alguém não quiser isso, não quer que o seu povo escute isso, diga para o seu povo não ouvir. Era a mensagem de um João Ninguém. Mas que tinha o Cordeiro sair do trono, tinha. Que tinha descido no monte pôr do sol, tinha. Isso é coisa que o povo não sabe, mas você vai perguntar aos pentecostais que estão querendo a vinda de Jesus. Você sabe que ele veio no monte pôr do sol? Você é louco. Vocês são doidos. Fala que ele veio. O que vocês estão fazendo aqui? Se ele veio como filho do homem, você sabe que é vir como filho do homem? É por uma outra fisionomia. Por dentro é o mesmo Jesus, por fora é Brana. É isso aí. Mas a fisionomia muda. Você não adianta no Pentecostes querer a fisionomia de Jesus. Não tinha, era de Pedro. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Esta é a mensagem que você tem. Para a voz do 7º anjo, eles querem a fisionomia Jesus, não pode. Aquele já veio, já fez o trabalho, já morreu. Agora aquele Jesus, que é espírito agora, ele vem num corpo de carne, ele vem numa outra fisionomia. Aí ele veio em Brana, provando a mesma palavra de Jesus. O povo sabe que está na Bíblia, mas nos dias de Noé, nos dias de Ló, do jeito que foi lá atrás, vai ser na vinda do Filho do Homem. Jesus falando de uma vinda que viria, do Filho do Homem que viria. E os dias seriam idênticos ao que nós vemos hoje no mundo todo. Então isso já aconteceu. Mas quando aparece um João Ninguém. Mas um João Ninguém, meus irmãos, o que fez Brana? Mas por ele ser um homem de 7º grau, e nos Estados Unidos é muito baixo 7º grau, e quase 7º grau não serve nem para nós no Brasil hoje. Quase que para poder trabalhar no caminhão de lixo você já tem que ter os graus completos. E eu de 4ª série? Piorou, não serve nem para trabalhar no caminhão de lixo. É um João Ninguém. Você chega a um certo ponto que Deus está fazendo algo, está dando algo para o povo, através sempre de um João Ninguém. William Branham foi considerado assim, contudo tinha dons maravilhosos, mas eles não queriam a sua mensagem. Eles querem os dons que chamam atenção, que traz gente, que dá dinheiro. Isso é o que eles querem. Por que os pregadores estão tudo atrás de cura divina? Porque isso dá dinheiro. O povo vem e dá dinheiro, eles podem pedir até a casa deles que eles dão. Mas Jesus não fazia isso. Judas foi quem fez isso. Jesus não. Sempre aquela semente de Judas, ela está aqui até hoje. Os espíritos nunca morrem. O espírito que veio em Caim, veio em Balaão,
veio em Zedequias, veio em Ananias, no tempo de Jeremias, e aí veio em Judas Iscariotes. O espírito que estava em Judas Iscariotes é o mesmo Caim. O anticristo que veio nas eras da igreja com o mesmo espírito que teve Caim lá atrás. Aqueles que foram contrários à mensagem de William Branham, o mesmo espírito de Caim lá no início do mundo. Aqueles que são contra a mensagem de João, o mesmo espírito de Caim. Não importa que eles são religiosos, que eles oferecem um holocausto hoje, mas são falsos, como foi Caim que ofereceu um holocausto no dia. Abel ofereceu, Caim ofereceu, Deus não aceitou o de Caim e recebeu o de Abel, porque Abel tinha revelação. Como você pode chegar diante de Deus e não ter revelação quem Ele é? Eu não chego diante de Deus pensando que Ele é três lá, que tem um velho e tem um Jesus mais novo e uma pombinha, não. Eu chego diante dele sabendo que é Ele, o único Deus verdadeiro, que Ele manifestou, só trocou de fisionomia, como Pai, o Logos, Criador, como Filho, o Salvador, Jesus, como Espírito Santo veio iluminando a igreja, até o ponto de se materializar outra vez no final da era, sempre no final da era. Depois do final da era da lei, a graça estava encarnada. Depois do final da graça, a revelação estava encarnada. Apocalipse 10, de 1 a 7, estava encarnado. Mas em quem? Um João ninguém. Para nós, um profeta. Para nós, o ministério de Deus na terra. Para nós, o sétimo anjo. Para nós, aquele que tomou o livro do anjo forte, para poder mostrar para nós estas verdades. Mas para o mundo, um João ninguém. E hoje então a mensagem, se você chega a pregar a mensagem na condição que estamos pregando hoje, que é tipo de homens, começa a olhar os tipos dos homens que pregam esta mensagem, é um João ninguém. Não é um grande personagem, não é um grande homem formado, não, a formatura deles cega eles mais ainda, faz eles ficar pior. Deus tem tomado o seu João ninguém e tem falado através dele. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor pode falar e usar gente pequena, gente simples, gente que o mundo não crê nela, mas o Senhor é o único que toma e crê nela. Ainda que ela falhe como Davi, o Senhor o levanta. Ainda como falha como Pedro, o Senhor o levanta. Estamos agradecidos, Pai, pelo que o Senhor tem feito até aqui no final do tempo. Não somos dignos de ter esta mensagem, de crer nesta mensagem, de viver esta mensagem, de saber o que sabemos desta mensagem. Não somos dignos, somos como um João ninguém, mas estamos agradecidos porque o Senhor nos revelou estas coisas através do seu anjo, do seu profeta. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus, para você e para mim. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro,
e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé quando as águas subiram. Ele esteve com grana quando a neve caiu. Ele foi com Moisés quando o mar se abriu. Ele foi com Elias quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, Ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, Ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão.